Este é o vídeo de apresentação do projeto integrador dos alunos da Univesp, do grupo de licenciatura em Pedagogia Assis 4N4, composto pelos alunos Elisângela de Paula Silveira, José Ailton da Silva, José Guilherme Caires Teixeira, Paula da Silva Ramos, Tamires Soares da Silva, Viviane Moleiro Garcia. A importância da representatividade negra na construção identitária das crianças. Problema: falta de representatividade negra e de auto-reconhecimento enquanto parte da cultura afro-brasileira. O cenário escolhido foi a EMEIF Prof. Henrique Zoner Neto, estabelecida na rua Santa Cruz 959, Vila Palhares, no município de Assis, estado de São Paulo. A escola escolhida atende horário integral, das 7 da manhã às 4 da tarde. Objetivo: o objetivo geral deste projeto integrador é oportunizar a pesquisa e o conhecimento de personalidades negras da história brasileira, a fim de impulsionar a valorização da cultura afro-brasileira, da qual os alunos são integrantes. Para tanto, faz-se necessária a observação de ações suplementares, tais como conhecer as especificidades da escola cenário de aplicação do projeto integrador, levantar relatos dos profissionais da escola acerca do desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema norteador da Univesp, identificar o perfil dos alunos e das famílias atendidas pela escola, compreender possíveis problemáticas quanto à emancipação dos sujeitos por meio do currículo escolar, tema norteador. Analisar as propostas de solução para o problema identificado, contando com a participação e a interação de todos os membros do grupo. Verificar a viabilidade de aplicação da proposta e, a partir da consulta da gestão escolar e observação dos materiais disponibilizados pela escola. Promover momentos de reflexão com os alunos ressaltando conhecimentos prévios. Promover a divulgação das pesquisas realizadas pelos alunos a fim de ampliar o repertório dos mesmos sobre personalidades da história e cultura afro-brasileira. Justificativa e delimitação do problema. A relação entre educação e justiça social já foi alvo de inúmeros estudos. De maneira mais ampla, 2 posicionamentos podem ser apontados nessa perspectiva: a educação para a diversidade e a educação como desenvolvimento de capacidades humanas, em articulação com a diversidade. O primeiro posicionamento se afirmou na ampliação da luta pelos direitos humanos e da ação de movimentos culturais de afirmação do direito à diferença dos seres humanos, de seu reconhecimento e valorização. Desse modo, a educação tem como foco a valorização das práticas sociais e culturais em que se ressaltam os temas da pluralidade de culturas e da diversidade. Essa vertente compreende que justiça social na escola acontece quando se oferece um currículo diversificado, assentado em experiências e acolhimentos das singularidades e diversidade sociocultural. O segundo posicionamento corresponde à ideia de que a educação escolar é mais justa quando promove e amplia o desenvolvimento das potencialidades humanas, promovendo os meios cognitivos e afetivos para os alunos alcançarem autonomia, liberdade, capacidade de participação e intervenção na realidade social. A partir da problemática identificada pelo grupo, observamos que a escola cenário está atenta à observação de uma educação para a diversidade, pois insere no currículo propostas que visam a discussão da singularidade dos diversos grupos que compõem a identidade nacional brasileira. No entanto, consideramos, conforme apontado por Libânio e Silva, que deve haver uma maior articulação entre os saberes e a realidade sociocultural dos estudantes, para que de fato haja a emancipação dos sujeitos por meio do currículo escolar. Dessa maneira, este projeto integrador está alinhado ao segundo posicionamento quanto à educação e à justiça social, ou seja, visa o desenvolvimento de capacidades humanas em articulação com a diversidade. Buscamos, assim, fornecer oportunidades de interação entre os pares, familiares e professores, discussão e reflexão acerca das vivências da importância da cultura afro-brasileira, além de aproximar os estudantes de referenciais positivos, divulgando exemplos de representatividade a fim de impulsionar o autorreconhecimento e a análise crítica do panorama histórico-social do nosso país. Metodologia. Após conhecer o cenário, o grupo passou a aplicar as etapas do Design Thinking. O foco era usar da empatia para compreender o problema. Conversas informais foram realizadas com os profissionais da escola e escutamos atentamente descrições, sugestões e problemáticas levantadas, sobretudo pelos docentes. Este passo observou o depoimento de uma professora do 5º ano que relatou uma atividade desenvolvida com seus alunos. A proposta reproduzia um questionário do censo e tinha por objetivo traçar o perfil socioeconômico dos alunos. Em duplas, os estudantes responderam às questões, posteriormente sistematizadas e discutidas coletivamente.
Chamou a atenção da professora e dos membros do grupo de PI o fato de muitas crianças não se reconhecerem como integrantes da cultura negra e do escasso referencial positivo que tinham sobre este grupo da sociedade brasileira. Houve a ideação do design thinking, ou seja, era momento de deixar as ideias fluírem, a fim de traçar um protótipo para a resolução do problema identificado. Com a participação de todos, concluímos que deveríamos oportunizar aos estudantes um momento de pesquisa e ampliação do repertório de personalidades negras brasileiras que marcaram a história do país nas mais diferentes áreas, tais como o ativismo, a música, a literatura e os esportes. A princípio, o levantamento deveria ser feito com as famílias, a fim de levantar nomes significativos para os alunos, e em sala, os integrantes do grupo de PI apresentariam também sugestões, utilizando-se dos recursos audiovisuais da escola e garantindo que nomes menos citados fossem também considerados. Os alunos seriam levados à sala de informática para a realização de uma pesquisa mais apurada e, na sequência, compartilhada com toda a sala. Resultados. No primeiro encontro, após apresentações aos alunos do 5º ano A, foi realizada uma roda de conversa na qual os estudantes foram incentivados a expressar opiniões e conhecimentos prévios sobre a cultura afro-brasileira, contribuições desta à formação nacional, representatividade, estética negra e racismo. Em seguida, o grupo apresentou a proposta da realização de um levantamento sobre personalidades negras do Brasil. Este deveria ser feito com os responsáveis, a fim de valorizar os nomes mais familiares aos alunos. No segundo encontro, iniciamos com a leitura e breves comentários realizados pelos estudantes dos nomes levantados por eles. Neste momento, observam-se nomes ligados ao futebol, tais como Pelé, e à televisão aberta, a exemplo de Maju Coutinho. As personalidades citadas foram anotadas no quadro e as crianças iam formulando comentários, enquanto o grupo atuava como mediador, incentivando observações acerca da estética, representatividade e dos discursos que conectam a trajetória destes cidadãos à valorização da cultura afro-brasileira. Em seguida, o grupo anotou alguns nomes do quadro, personalidades negras históricas e contemporâneas, escritores, ativistas, esportistas, políticos e musicistas, entre eles Djamila Ribeiro, Daiane dos Santos e Lázaro Ramos. Chamados um a um, os estudantes escolhiam um nome listado a fim de realizar a pesquisa biográfica dos mesmos na sala de informática. Observou-se uma grande interação dos estudantes entre si e com os membros do grupo durante todo o processo de realização da atividade. A atividade de pesquisa foi desenvolvida por 30 minutos, nos quais os estudantes em duplas usariam os computadores da escola para pesquisar e discutir as trajetórias das personalidades selecionadas. De volta à sala de aula, os alunos foram chamados a apresentarem os resultados da pesquisa, enquanto membros do grupo mostravam imagens das personalidades citadas, com o recurso da lousa digital disponível na sala. O grupo julgou a atividade bastante produtiva, dado o engajamento da turma nas atividades propostas. Para encerrar a atividade, o grupo solicitou um feedback da turma sobre o debate e pesquisa realizados, recebendo comentários bastante positivos. Os que mais chamaram a atenção citaram o fato de desconhecerem muitas das personalidades pesquisadas. De igual maneira, conversamos com a professora da turma que acompanhou toda a implementação do projeto integrador. A docente também julgou como positiva a atividade, sobretudo por discutir a cultura negra sem enfatizar o processo de escravização, que muitas vezes causa desconforto aos alunos negros de sua turma. Após 20 anos da promulgação da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas, é possível observar que ainda há muito a ser feito para alcançar o objetivo proposto. A legislação surgiu como uma demanda por uma história mais inclusiva que reconhecesse a contribuição dos povos afrodescendentes e indígenas para a formação do Brasil. No entanto, a implementação efetiva da lei enfrenta desafios como a reformulação de currículos e a formação de professores e a maneira como o conteúdo é abordado em sala de aula. Dessa maneira, julgamos que a implementação do trabalho foi bem sucedida, alcançando os objetivos propostos. Contudo, salientamos que esta proposta não deve ser estanque,
pois a adoção de maneira natural de referências negras no currículo e de um trabalho efetivo para uma educação antirracista devem nortear a ação dos profissionais da educação.